Boa noite a todos. A minha grande pergunta hoje à noite não é em respeito da criação. Vai ter a sopa? Outra pergunta é: vocês moram na igreja? Muito bem, obrigado pela água. E olha, obrigado também pelos irmãos que sempre me buscam naquele hotel perto da praia da Juracema, acho que é o nome. Como? Iracema, tá, tudo bem. E também os almoços, né? Os almoços. Porque o homem não vive só da palavra de Deus, também precisa de alguma coisa, né? Tudo bem. Então hoje à noite vai ser um pouco mais divertido, já falei isso aí, é interessante, né? Sobre a criação. A criação. Eu já vou anunciar amanhã à noite, nós vamos falar sobre o golpe mortal, a teologia da evolução, porque não é uma teoria, é uma teologia na verdade, que é a informação. A informação mata a evolução, você vai ver. Tudo bem. Então, olha, o nosso tema é a Bíblia e a ciência, não a Bíblia contra a ciência, você entendeu, né? A Bíblia e a ciência, porque está certo. E hoje é a parte 1. Então, eu sempre quero desafiar os crentes a pensar um pouco mais. Olha, eu não creio cegamente na Bíblia. E desafiando pensadores a crer. E na verdade Deus quer isso, que nós olhamos com olhos abertos para aquilo que nos rodeia. Ouvir, aprender, estudar, crescer e aplicar. Espero que vocês vão fazer isso hoje à noite. Não sei como é a sua capacidade de absorver alguma coisa ainda, ou vocês já estão, né? Quem sabe? E eu oro por isso, já orei antes da pregação. Assim será a palavra que saia da minha boca, diz o Senhor, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Quer dizer, a palavra de Deus não volta vazia. Ela traz algum efeito na nossa vida. Ela quer uma decisão, né? Vai dar uma reação dentro de nós. Eu gosto muito do Salmo 77:6. Como sempre, depende da sua Bíblia, da sua língua. Meu espírito tem que pesquisar. Talvez a sua Bíblia está um pouco diferente, mas olha, é isso aí. Minha mente, meu raciocínio quer entender, desvendar, examinar, esquadrinhar, procurar, investigar, inquirir, perscrutar e se esforçar para entender, porque isso é que o homem é. Só o homem tem essas perguntas sobre o significado da vida, a morte, a vida e tudo isso. Um bicho não se preocupa com isso. Se o gado está pastando lá e uma vaca cai morta, as outras vão continuar pastando. É bem assim. Então, eu já mostrei essa foto, né? Nós nascemos e perguntamos nós, né? Onde estou? O que é tudo isso? Aí vem várias respostas a essa situação aonde fomos colocados. Tem até alguns, acham que nós vivemos num mundo paralelo à la Matrix. Você sabe, e outros dizem, não, isso é tudo besteira, não é nada. E assim nós vemos que o homem, ele fica muito perdido, muito perdido. E olha, é maravilhoso que a gente vê, não sei se você já assistiu, Japutizinho saindo do ovo, é uma loucura. Você vê aquele casco colorido e isso se formou dentro do ovo. Como? Como? É incrível. São os milagres de Deus, o que sai tudo. E aqui temos um homem que também tinha aquela vontade de pesquisar. Ele era, eu acho até meio louco, não é? Porque ele se chamou Wilson e ganhou o apelido Snowflake, que é floco de neve, Bentley. Ele era um dos primeiros que começou a medir as cotas da chuva. E também o comportamento das nuvens em respeito de tempestades. Ele foi um dos primeiros que começou com isso. E em 1885, ele começou a fotografar e continuou por mais 47 invernos. Fez 5.381 fotos de cristais de neve. Naquela época, com um trambolhão de máquina fotográfica,
Não sei como o homem conseguiu isso, botar um cristal embaixo do microscópio. Então ele fez uma coleção de mais do que 5.000 fotos de cristais dos flocos de neve, que é uma coisa que vocês não conhecem. Quando eu fui para a Alemanha em 1980, depois de 6 anos que eu estava no Brasil, e levei a minha gauchinha, né? Que nunca tinha visto neve. E nós moramos em Zurique, na Suíça, e aí caíram aqueles flocos bem grossos, que parecem penas de ganso, né? Penas de passarinho, e ficou caindo. Ela ficou louca. É muito lindo. Então, esse Wilson, sabe o que ele notou? Que não existe um cristal igual ao outro. Gente, isso é incrível. Agora nós temos bilhões e bilhões de cristais quando a neve cai. Nenhum cristal é igual ao outro. Olha a genialidade de Deus, né? É incrível. Ele é muito grande, muito maior do que nós pensamos. Então, ele descobriu esse milagre, que todos os cristais são diferentes. Ou pensamos em Leonardo da Vinci. Olha, esse cara era um super gênio, não só um gênio. Ele era cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico, precursor da aviação e da balística. O que ele não era, então? Esse homem era um gigante. E olha, ele só foi limitado e se limitou por falta de matéria-prima melhor. Senão ele teria inventado o avião, acredito, sabe? Porque esse homem... E olha, eu acredito que esse tipo de pessoas existem no mundo inteiro. Também existiram nos povos antigos e existem também em tribos de indígenas. Às vezes é chamado de paxé, claro, às vezes cai muito para o lado obscuro dos espíritos, mas muitas vezes são cientistas que acham plantas que curam e um monte de coisas no corpo humano. Acontece, porque Deus fez o homem assim. Só que muitas vezes eles também vão caminhos errados. Todo aquele que se dedica ao estudo da ciência chega ao convencer-se de que nas leis do universo, ouvimos agora da Adaldo, se manifesta um espírito sumamente superior ao homem e perante o qual nós, com nossos poderes limitados, devemos humilhar-nos. O Louis Pasteur, que era crente de verdade, disse: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Eu gosto disso. Infelizmente, o nosso Albert Einstein, Einstein significa uma pedra, Einstein, né? 2 Stein seria 2 pedras, e 3 Stein, 3 pedras, né? Então, Einstein é um nome muito estranho, engraçado, e a gente já sabe que é um judeu, né? Porque eles têm muitas vezes nomes, porque era até um pouco antissemita, às vezes, quando eles ganharam os seus nomes. Eu tenho que dizer o seguinte, aqui temos uma carta do Einstein, e essa carta não é boa. Aqui ele fala o que ele pensa da Bíblia e do Deus de Israel. E ele diz, tudo isso é superstição. Então não pense que ele era crente. Ele temeu alguma coisa, um espírito grande, mas não dentro da revelação de Deus ao seu povo. E isso me deixa muito chateado. Eu fico mais triste quando um judeu fala isso do que um gentil. Bíblia e ciência. Vamos olhar 2 homens, George Washington Carver e o Matthew Fontaine Maury. Vamos chamar ele de Mateus, que é mais fácil, né? Muito bem. Então esse George Carver, ele ficou famoso com aquela frase, né? Please, Mr. Creator, will you tell me why the peanut was made? Por favor, Senhor Criador, me conta por que tu fez o amendoim. Ele ficou famoso, e você vai ver por quê. O amendoim. Ainda bebê, foi carregado por ladrões de escravos, juntamente com sua mãe, e jogado fora pelo caminho. Porque ele era muito fraquinho, jogaram fora para ele morrer. Mas sempre sobreviveu. Ele ficou várias vezes doente. Virou o doutor das plantas, por causa do racismo
teve pouca chance de estudo, mas seu talento foi reconhecido e ele foi um dos primeiros estudantes negros. Em 1894, recebeu seu diploma em agricultura e em 1896 o título de professor. Por quase 50 anos, foi diretor da Universidade Tuskegee para pesquisar em agricultura. Desde 1977 é honrado como um dos grandes americanos no Hall of Fame, que é aquele sala de fama, né? Onde tem todos os famosos. Ensinou métodos de cultivo e agricultores afro-americanos pobres. Apesar de discriminado pelos fazendeiros, persevera incansavelmente. Através da rotação de culturas, por ele introduzido, e pelo cultivo do amendoim, o solo foi recuperado e todo o sul dos Estados Unidos saiu da miséria causada pelo cultivo do algodão e do tabaco. Olha, você ouviu o que esse homem fez? Foi muito legal, muito legal. Uma oração e 500 descobertas. George W. Carver descobriu 325 possibilidades de usar o amendoim. Você ouviu bem? Gente, é muita coisa, não é só 10 receitas. 325. 118 produtos feitos com a batata doce e 75 com a noz pecan e do feijão e da soja. Dentre os produtos desenvolvidos encontramos o amendoim, que você passa no seu pão, cosméticos, bebidas, tintas, ração para animais, alimentos, remédios, sabão em pó, inseticida, linóleo, nitroglicerina, papel, combustível, borracha e graxa para sapatos. Mais de 500 produtos importantes. Olha, sabe o que é bonito? Quando ele tinha um problema, ele se ajoelhou e pediu a Deus mostrar uma solução. Ai, se os cientistas de hoje iam fazer isso também. Deus ia mostrar muitas coisas. Infelizmente, não é assim. Deus me deu tudo. Como posso tirar proveito disso? Ele sempre rejeitou qualquer coisa em dinheiro. E ele viveu tão simples que ele sempre escondeu seu salário nos livros, né? E às vezes ele nem sabia mais onde ele botou. E quando um estudante pobre veio, ele procurou um envelope e deu para o jovem. Assim ele viveu. Além da fama, ele poderia ter tido riquezas, mas vivendo altruisticamente, ele encontrou felicidade e honra, sendo útil para o mundo todo. Ele não queria nem botar paletó. Ele não queria. Então, esse homem, aqui temos a pergunta à esquerda em inglês. O segredo do meu sucesso é muito simples e se encontra na Bíblia, Provérbios 3:6. Reconhece quer dizer Deus, em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Isso é muito bonito, esse George Washington Carver, né? Cientista, botânico, professor e inventor, nascido como escravo. Porque a Bíblia diz, o que dá ao homem o conhecimento. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. E não vos ensina a própria natureza, que é desonra para o homem ter cabelo crescido. Eu não quero falar do cabelo agora, né? Porque você sabe, não tenho autoridade. Não, mas que a natureza ensina muitas coisas para o homem, porque Deus colocou isso na própria natureza. Por exemplo, a biônica, nós já vamos falar sobre isso. Muito bem, certo. Então nós vemos aquele George, e ele nem queria, ele nunca usou o nome Washington, que é George W. Carver. Carver era o nome dos fazendeiros que acharam o bebezinho morrendo, pegaram o bebê, adotaram e criaram ele, por isso ele tinha o nome de Carver. Mas ele nunca falou Washington em respeito. Ele não tinha nenhum valor diante do mundo, altruísta, extremamente desapegado,
pede sabedoria a Deus, torna-se bênção para muitos, até para os fazendeiros brancos, um verdadeiro servo. É muito bonito, um cientista, gente. Um cientista que deu toda a honra para Deus, nessa dependência. Porque o problema hoje, me deixe falar isso, quando o homem caiu em pecado lá no paraíso, Deus disse, agora eles são igual a nós, reconhecedores do bem e do mal. Talvez você pense, o que quer dizer isso? O problema nosso é hoje, nós não sabemos administrar o mal. Você entendeu? Nós não sabemos administrar o mal. E o mal sempre toma conta das coisas que o homem faz, ou descobre, ou consegue. Isso é muito, muito sério. Pensa quando os aviões foram inventados, aquele grande sonho, e a primeira coisa que foi feita, eles jogaram bomba do avião. É um dos exemplos, podia falar de muitas coisas. Temos também o desbravador do mar, o chamado Mateus, né? Vamos chamar ele de Mateus. E ele é o pai da oceanologia. Se você estuda isso, você vai ouvir o nome Matthew Fountain Maury. E ele, olha, eu nem vou falar tudo. Aqui tem uma lista de coisas que ele conseguiu. Um homem, também um gênio, o pai da oceanologia moderna e meteorologia naval. Por quê? Quando ele leu o Salmo 8:8, sobre os caminhos no mar, e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares, ele chegou na conclusão que há caminhos no mar. Não caminhos para caminhar, mas correntezas. E ele começou a estudar essas correntezas, e hoje usamos essas correntezas para os navios no mundo inteiro economizar dinheiro. Os melhores caminhos no mar, foi ele que começou a estudar. Também, ele começou a falar do ciclo da água, que para nós é a coisa mais óbvia. Mas olha, todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Aquele, né, o circuito da água que nós temos hoje. E também ele chegou à conclusão, sem ter prova nenhuma, porque naquela época não se conseguiu descer até o fundo do mar, que deve ter correntezas no fundo do mar. Até a metade do século XX, isso foi negado, que lá embaixo tem algum movimento. Porque ele pegou um versículo, o Salmo 107, conduziu-os pelo caminho direito. Os que tomando navios descem aos mares, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do mar. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até aos céus, desceram até aos abismos. Foi interessante. E hoje sabemos que está certo. Olha aquele desenho aqui, do fundo do mar, muito fundo, mostra claramente que tem movimento. E tem outras coisas lá. Talvez você já ouviu falar dos vulcões subterrâneos, chamados Black Smokers, são os fumantes negros, se chama traduzido. Tem muita coisa lá, saída de gás, e às vezes tem até um monte de bichinhos, assim, pequenos, vivendo perto daquela água quente que está saindo de lá. Então, interessante, né? As correntes, hoje conhecemos tudo. Mas naquela época eles não conheciam tudo isso. Deus abre um caminho no meio das correntezas e turbulências. Isso é a minha aplicação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou no Salmo 17:5, você pensa numa locomotiva que anda nos trilhos bem seguro. Os meus passos se afizeram as tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Quer dizer, Deus nos segura. Eu não vou entrar muito na biônica, só um pouquinho. Por exemplo, o efeito de lótus. Eles notaram que quando a água cai nas folhas daquela planta aquática, que é muito usado na Ásia, a água não penetra, ela simplesmente bate e cai da folha. E a sujeira também não gruda. Aí eles já usaram isso para fazer azulejos de edifícios, que a sujeira e a água não grudam.
Quer dizer, eles viram uma coisa na natureza, quer dizer, na verdade, são coisas de Deus, geniais, e eles copiaram. Como também a aerodinâmica, tanto no ar, como também na água. Hoje sabemos que a pele do tubarão é algo muito, muito especial. Ou pega-pega, você conhece pega-pega? Tem uma época ali, você passa num lugar, seu sapato tudo fica cheio. Né? E aí você diz, opa, onde está meu velcro? Calma, calma, calma. Onde ficou o velcro? Puxa, sumiu. Isso foi triste. Porque o velcro, você sabe o que é velcro, né? É uma cópia do pega-pega. É algo genial que você pode abrir, né, e fechar. É muito melhor do que botões às vezes. Ou esse chamado peixe de areia. É um lagarto que se movimenta dentro da areia. Por isso é chamado peixe de areia. E eles fizeram testes. Pegaram várias superfícies, metais, aço, vidro, e deixaram a areia cair. E tudo gastou. E esse lagarto não gasta. Eles não sabem como ele faz isso. Alguns estão desconfiados que ele usa eletricidade para expelir a areia. É algo muito misterioso por enquanto, mas é uma loucura que a pele dele não gasta lixando o tempo todo dentro da areia. Olha, você vê como Deus fez os bichinhos. Aqui você tem ele. Uma maravilha. Maravilha. Sem dúvida. Até eu queria um. Não? Olha ali, ele andou ali. E olha o que acontece aí. Contudo, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Olha, vale a pena você estudar a biônica. Tem tantos exemplos que o homem roubou da natureza sem dar honra ao Criador. Aí eles falam, em milhões de anos, a natureza achou soluções geniais. Assim eles falam. Basta observar com atenção, aprender e entender a genialidade da natureza. No processo da evolução não existem grandes projeções, somente mudanças através de pequenos passos. Isso é darwinismo. Amanhã também vamos falar sobre isso. Existem processos que hoje ainda não entendemos, mas em milhões ou bilhões de anos praticamente tudo é possível. Gente, isso é tudo, mas não é ciência, tá? Isso não é ciência. A auto-organização e evolução da natureza, quer dizer, sem Deus, é inegável. Assim eles falam. E olha, o meu amiguinho fala o quê? Todo esse papo da evolução, eu não sei, né? Ciência operacional e a ciência histórica interpretativa. O que é isso? Às vezes eles falam que nós cristãos somos contra a ciência. Você já ouviu isso? Né? Gente, a ciência operacional, tudo que vocês têm aqui é ciência operacional. Nós usamos, são as conquistas. O problema que nós temos não é a ciência operacional, é a ciência histórica e interpretativa, porque a ciência operacional sempre pode ser verificado através de experiências, é comprovado. A histórica e interpretativa não pode ser provado através de experiências. Isso depende da cosmovisão das pessoas. Você entendeu o perigo dessa ciência histórica e interpretativa? Ali entra tudo que é mal. Você entendeu? Ali entra a teologia da evolução e entra um monte de coisa ruim. E eu gostei dessa capa do livro, que esse Valentino Bellucci escreveu. Está escrito The Church of Darwin, a igreja de Darwin. Aí ele escreve aqui, dogmas da evolução e os cientistas que criticam esses dogmas. Aí eles são que nem os hereges que a igreja católica perseguiu, você entendeu? Se você fala hoje na universidade ou na escola alguma crítica sobre a evolução, você é discriminado e perseguido. Fala uma vez da criação de Deus, para ver. É bem isso. Por causa do seu orgulho, o ímpio não o busca. Todos os seus pensamentos são, não há Deus. É isso que acontece. É o ímpio. E olha, esse pessoal, professores, cientistas,
eles fazem parte da nata do povo. Eles são muito bons, boa memória, inteligente, né? Estudaram, sabem das coisas, raciocínio afiado. Aí eles são orgulhosos, você entendeu? São arrogantes. Eles dão risada sobre Deus. E isso é o ruim. Pois a Bíblia diz, poucos famosos entram no reino de Deus. Infelizmente. A teologia da evolução é um filtro que eles não enxergam mais nenhuma prova, nenhuma crítica contra. Mas olha, a gente conhece isso até no espectro político, não vou falar mais nada, tá? Só isso. Tudo bem. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. E aqui, vocês têm o Deus de Darwin. Até o rosto dele é um pouco parecido com o Jim Carrey. Você viu, né? Um pouquinho. É o meio macaco e meio homem. Isso é o Deus do darwinismo. E eles procuram esse chamado missing links, aqueles elos entre as espécies. Até hoje, eles estão procurando em vão. E aqui o Darwin, ele está nos desafiando. Ele diz, se puder ficar provado que qualquer órgão complexo não pode se desenvolver através de muitas e sucessivas pequenas mudancinhas, um pouquinho de evolução, né? Então, minha teoria necessariamente cairá por terra. Puxa, ele está me desafiando. Aí eu botei um sapo na testa dele, porque só esse sapo já acaba com Charles Darwin. Eu vou mostrar para vocês por quê. Se chama tropeços da evolução. Eu não vou trazer muito hoje à noite, vou trazer esse aí, o chocador de estômago, o chamado Rheobatrachus, o nome em latim. O que ele faz? Essa rã, aí você já sabe que vem alguma coisa, para as mulheres pode ser um pouco nojentinho, tá? Mas não faz mal. Aquele sapo, rã, ele engole os seus ovos. Quando um bicho engole a sua prole, tanto ovos ou os filhotinhos, se chama canibalismo. Não tem como sair dessa. Aquilo que foi engolido vai ser digerido. Você entendeu, né? Lógico. Agora, nesse caso, os 30 a 35 ovos vão no estômago e o estômago vira uma chocadeira, um útero. O sapo, a rã, fica em jejum por 6 semanas. Mas e o suco gástrico? Você já teve, como se chama isso? Quando você... Como? Refluxo. Você sabe o que é isso? É nojento. Às vezes sai um ácido horrível que queima na sua garganta, logo você tem que tomar uma água. Aí você sabe o que está lá dentro, certo? E digere a comida tão rápido que é uma loucura. Então, como isso é resolvido? Vamos continuar. Aqui você vê o ciclo, né? É bem interessante. Ovinho, girino, aí crescem as perninhas, as 4, aí o rabinho é reduzido e a nossa rasinha ou sapinho vai pulando. Cuida bem, ele come os seus ovos, 6 semanas de jejum e os gerinos exalam químicos que neutralizam o suco gástrico. Olha, você sabe o que é isso? Isso é uma loucura. Aquele ovo já foi programado para neutralizar o suco gástrico. Mas e aí? E a comida? O que o girino vai comer? Junto com o ovo, ele ganhou uma reserva tão maluca que nessas 6 semanas, no estômago escuro e apertado, ele pode se desenvolver até um sapinho pronto. Mas, no final, tem que haver uma dilatação do esôfago, como a dilatação do parto. Sem isso, os gerinos não iam sair do estômago. Aqui você vê essa coisa, né? Olha ali, está saindo um filhotinho da boca. Está vendo? Sabe quando saem? 30 a 35. É muita coisa, gente. Saindo da boca. Olha, é uma maluquice que eu acho que Deus fez de propósito para dizer, cara,
toma juízo. Isso não pode surgir por acaso. Como isso funciona? Que um bicho engole seu ovo e não é digerido, como isso não existe. Entendeu? E depois, aquele químico, né, para neutralizar o suco gástrico, a dilatação do esôfago. Olha, tudo tem que estar pronto. Isso não pode evoluir. Você entendeu? Não pode evoluir em pequenos passos. E o Darwin diz, me mostra um exemplo. Olha, está aí. Então vamos parar com essa bobagem de teoria da evolução. Né? Isso aí é muito... Então eles falam sempre que tudo é sem planejamento e sem inteligência. Olha, isso é suicídio intelectual. Sério, nós falando isso. Porque o homem planeja tudo. Projeta os carros, aviões, máquinas, nada é entregue ao acaso, entendeu? E aí, de repente, tudo é impessoal e a coisa lá cria não sei o quê. Isso é contra tudo, essa chamada natureza, isso aí é um beco sem saída. Por milhões de anos, a natureza trabalhou arduamente e descobriu soluções geniais. E a Bíblia diz, substituíram a glória do Deus incorruptível por muitos acasos, muitas mutações, muitos milhões de anos. Vocês sabem, olha, eu falo isso também para vocês jovens. Aquela escala geológica, ela foi inventada, aqueles longos períodos de tempo, para ter o espaço para evolução. Primeiro veio a tese da evolução, depois eles tentaram criar muito espaço. Se você fala hoje que a Terra pode ter 10 mil anos, mas eu não vou brigar por causa disso, você é um bobo. Fala isso para alguém, certo? Mas a Bíblia diz, porquanto tendo conhecido a Deus, o conhecimento, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, agora cuida, nas suas especulações se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se astutos, ou tolos, ou palhaços, ou idiotas. É sério, a Bíblia fala, idiota é um ignorante em grego, não é uma palavra tão feia, né? Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira. Sem sentido, onde eu botei 2 estrelas aqui, né? Desvaneceram, quer dizer, sem sentido, sem valor, vazio, inútil. E isso aqui significa estultos, significa loucos, enganados, idólatras, malvados. Olha o que acontece com o homem quando ele não aceita Deus. E Deus só quer 2 coisas de nós. 2 coisas. Porquanto tendo o conhecimento de Deus, o que Ele quer? Para nos glorificar a Deus e dar graças a Ele. Eu faço isso praticamente todos os dias. Quando eu vejo uma coisa, eu digo, porque na Bíblia está escrito, Deus sempre falou tov, é bom, né? Quando você escuta um judeu telefonando, ele sempre fala tov, ken, tov, ken, sim, good, bom, sim, bom. E tov meot, que Deus falou no final, é muito bom. Né? Então quando eu vejo uma coisa, eu falo, Deus, isso é tov meatíssimo, não só tov meat. Isso é maravilhoso, que coisa genial. E eu fico assim falando com ele, e eu acredito que ele fica alegre. Aqui foi falado da Starlink, você lembra, né? Agora mesmo. Que é um avanço, mas eu vou dizer uma coisa para você. Quando você, quietinho, nem fala com voz alta, está orando em silêncio, Deus escuta cada palavra. Olha, que comunicação é essa, gente? Olha, isso aqui o homem nunca vai alcançar, porque Deus sabe tudo. Isso é incrível. A aplicação é muito fácil. Vamos lá. Apesar do ambiente hostil, lá no estômago da mãe, da escuridão e da falta de espaço, é ainda rodeado com um ácido, que é neutralizado, um desenvolvimento absolutamente normal. Eles saem como rãzinhas, as pequenas rãs, porque eles têm um antídoto, um neutralizador,
E olha, nós vivemos exatamente igual. Ambiente hostil, um espaço muito apertado para nós cristãos. Você nota isso na nossa vida, né? Cada vez a coisa fica mais apertada. Mas oração, confiança e a cruz de Cristo. E nós podemos sobreviver espiritualmente. Vós sois a luz do mundo. E ninguém as arrebatará da minha mão. Eu venci o mundo, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. A nossa fé é a vitória. No meio das trevas, você vai sobreviver e até vencer, né? Vai superar os obstáculos. O moderno darwinismo ateu é o velho paganismo e uma idolatria camuflada de pseudocientífica. É bem isso. Escuta a citação, presta atenção, por favor. Na história do progresso do conhecimento humano, nunca uma doutrina postulada por um único homem, sob o fogo cruzado de milhares de provas independentes, vindas das mais diversas direções, se comprovou tão cabalmente verdadeira como a teoria da evolução de Charles Darwin. Mais do que nunca, hoje é válido o que Otto zur Strassen escreveu sobre ela há mais de 40 anos em sua introdução ao Novo Prêmio, que é um livro sobre animais. Tudo o que conhecemos se encaixa nela sem forçar e nada a contradiz. Agora escuto um certo político falar. Olha, que loucura! Você notou o tom daquelas frases? Sabe o que ele está fazendo? Ele está adorando o Charles Darwin. É o Deus dele, a gente nota isso. É ele, né? Olha esse homem, o único homem, é maravilhoso. O darwinismo bane da discussão racional toda a ideia de que Deus é o Criador. Quer dizer, se você discute isso, você é um irracional. Você entendeu? Dos organismos. Darwin demonstrou que um planejador sobrenatural não se faz necessário. Livramos-nos de Deus. Uma vez que a seleção natural pode explicar qualquer forma de vida conhecida em seu desenvolvimento, não há mais lugar para um poder sobrenatural. Você nota agora as forças que alimentam o darwinismo? Você nota o que é isso? Isso não é ciência. Sabe o que é isso? É a eterna e velha guerra contra Deus. A longa guerra contra o Deus vivo. O ser humano sente-se como desabrigado, lançado do nada, abandonado ao vazio. Olha, se o homem fica sem Deus, é isso. Como seres solitários no mundo, já mencionei, já citei o Jacques Monod, ciganos às margens do universo. Entregues à crueldade cósmica e à loucura, diz o Antonin Artaud. Abandonado ao absurdo, Albert Camus. Esmigalhar-se da existência. Isso é um nihilismo. Isso é depressivo. Isso é desespero. Porque já que eles se despediram de Deus, ficou o quê? O nada. Aí um dia vai vir aquela oração. Todos se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Eles estão clamando ajuda para quem? A matéria morta, as rochas, não, para cair sobre eles. Eles estão clamando a matéria morta. Evolução, darwinismo, que crê que a vida surgiu da matéria morta. E um dia eles vão clamar a matéria morta e será tarde demais. Espero, eu falo isso muito sério, que você não vai participar desta oração à matéria morta. Eu espero que você, nessas alturas, me fala. Estou fazendo uma pergunta para vocês, não só para mim, né? Agora, que você foi arrebatado, certo? E não vai passar. É possível extrair algum significado de uma vida sem sentido? Olha, o cara está lá com aspirador de pó no meio do deserto, só para mostrar a loucura. Olha, uma vida sem Deus é sem significado, sem sentido. Eu vou dizer uma coisa para vocês.
a situação do mundo não é tão ruim como devia ser quando as pessoas iam viver esse nihilismo, sabe? Aquela coisa, deixa-nos beber e comer e fazer de tudo, até crime, nada importa, porque amanhã estaremos mortos. Essa é a consequência dessa ideologia, né? O homem quer ser autossalvação, autolibertação, autorrealização através de religiões, filosofias, pseudociência e ideologias políticas, né? Ele quer mesmo se moldar, se libertar. Esse é o sonho. E olha, interessante que em Jeremias 2:27, 2.500 anos antes de Charles Darwin, 2.500 anos antes. Olha o que os rebeldes e idólatras em Israel falaram. Aqueles que dizem ao pau, que é um pedaço de madeira, tu és meu pai, e a pedra, que é matéria morta, né, que é mineral, tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto. Eles falam a matéria morta. Claro, aqui são os ídolos, que isso é meu pai, esse me gerou. Naquela época eram ídolos. Hoje eles dizem que naquela sopa pré-histórica, muitos bilhões de anos atrás, talvez através de um raio, se formaram os primeiros elementos primitivos da vida. Essa é evolução, em essência. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Olha, a teologia da evolução é uma fábula. Sério, é uma fábula. É uma bolha de sabão, certo? Que vai... Quando Jesus começa a abrir os seus olhos, aí você sabe das coisas. Olha o que esse Ludwig von Bertalanffy falou. O fato de que uma teoria tão vaga, carente de comprovações... Você lembra daquele outro que diz que tem tantas provas e tudo, né? Não. Carente de comprovação real e tão distante dos critérios normalmente aplicados nas ciências exatas, ter conseguido tornar-se um dogma reconhecido, só pode ser explicado, em minha opinião, na base da sociologia, não na ciência. Isso quer dizer como alguém vê o mundo nas manipulações. O fato de muitos biólogos considerarem válido e correto afirmar que conhecemos a essência de um fenômeno tão grandioso como a origem dos organismos, nos adverte que essa convicção se nutre de razões e forças que não pertencem à esfera das ciências naturais. Olha que entrou hoje, né? Até a Bíblia diz, eu cito isso com cuidado, que no fim dos tempos haverá doutrina de demônios. Eu acho que isso vai realmente se cumprir durante o governo do anticristo, mas eu acho que a evolução ali, como foi pregado do Charles Darwin, é algo horrível, muito horrível. Diante do nível do conhecimento atual, a interação harmônica de órgãos separados não pode ser vista como a soma de simples passos de mutação produzidos por acaso, mas devem ser basicamente de outra natureza, diz o Stefan Vogel aqui. Ele nota que tem alguma coisa. Estou convicto de que a simples mutação, como a conhecemos hoje, e a seleção, não bastam, nem de longe, para explicar os processos na natureza viva. Eles são complexos demais e entrelaçados demais para que isso seja admissível. Depois eu vou mostrar algumas coisas entrelaçadas. Aqui, isso era num caderno de propaganda. Eu não sei mais se era Peugeot ou Renault. Eu não quero falar agora que você tem que vender seu carro, tá? Olha, aqui, dentro de uma propaganda de carro, vem de repente o quê? A evolução do réptil rastejante por ave voadora, né, para a ave voadora, começou há aproximadamente 230 milhões de anos e levou 90 milhões de anos. O estágio intermediário era formado por um grupo de pequenos dinossauros. Então, cuida bem, eu vou explicar a fase. Ele pegou uma libélula e naquele pequeno cérebro passou um pensamento. Gostei, eu quero mais libélulas. O que ele fez? Ele começou a pular
certo? Olha, e as coxas, é que nem um atleta, né? Agora as coxas atrás ficam mais fortes e as patinhas da frente menores. E ele, insetos voadores. E de repente, ele senta umas cosquinhas nas costas e peninhas primitivas começaram a crescer. E aí começam as asas, tipo Archaeopteryx, e enfim, assim a ave levanta voo. Gente, isso é uma fada, né? É uma historinha maluca. Quem sabe o que é uma pena? Uma pena. Olha, meu nome começa com pena. Feder, em alemão, é pena. A pena é um dos maiores milagres da natureza. A pena. A ave tem diversas penas. Então, cuida bem. Aqueles caras que pulam de paraquedas e de asa delta, só continuar pulando. E daqui, não sei a quantos milhões de anos, eles vão ter asas. Isso vai crescer, pulando, gente. Não sossega, espera bastante tempo. Eu não botei isso agora, mas quando você ainda não achou o seu príncipe, tá? Falo com as moças solteiras. Você procura o sapo maior aqui em Fortaleza, dá um beijo, e você espera mais ou menos 300 milhões de anos, é o tempo que a evolução precisa, né? Que o sapo foi, através de vários estágios até o homem. Só isso. Beijo, 300 milhões de anos, e você tem o seu príncipe. É muito fácil. Olha, eu li numa revista de apicultura na Alemanha o seguinte: juntamente com as plantas que dependem do transporte animal para a troca de pólen, você sabe que tem plantas que usam o vento e tem plantas que usam os insetos. Por isso nós temos o nosso mel. Junto com essas plantas se desenvolveram as abelhas polinizadoras. Gente, quem fala isso, ele não sabe absolutamente nada. Quer dizer, as abelhas se desenvolveram juntos. Isso é um processo tão complicado que só pode ser criado ou não. E hoje, quando eles acham fósseis, eu vou dizer uma coisa para você. Ou é um macaco extinto, ou ele é de um humanoide, um homem, ou raças de homens extintos. Não existe um semi-macaco, um semi-homem. Você entendeu? E olha, para aquilo que o macaco tem, as mãos que o macaco tem. O macaco, apesar que às vezes eles querem mostrar como os macacos são inteligentes, o macaco é muito burro. Muito burro. Eu vou falar isso para vocês. Tem até pastores alemães e cachorros que são muito mais inteligentes. E olha, o animal mais inteligente na Terra, que tem a linguagem mais desenvolvida, sabe quem é? É o golfinho. O golfinho, os mamíferos marinhos. É interessante. E olha, houve muitas coisas. Por exemplo, esse orangotango aqui, esse é aquele que nós temos hoje. Mas eles acharam fósseis desse bicho grande, olha ali. E eu acho que isso é o nosso Yeti. É o nosso homem da neve, quem sabe, né? Então, houve muitas coisas que hoje é extinto. Aqui você vê uma chamada licopside. É um tronco petrificado, reto, né, vertical, e ele perfura muitas camadas. Isso quer dizer o quê? Eles dizem que essas camadas levaram milhões de anos para se formar. Mas como esse tronco fica lá no meio? Eu não sei se a sua lógica me acompanha agora, cuida bem. Se isso levou milhões de anos, a árvore ia só mostrar uma camadinha assim, porque apodreceu lá. Você entendeu isso, né? Como ela pode ficar assim? Isso mostra o quê? Quero uma resposta e não me decepciona. Que foi muito rápido. Foi muito rápido, claro. Muito rápido. Essa é a explicação. Ou aqui, na mesma rocha, eles acharam um pedaço de madeira carbonizada e acharam conchas. As conchas deram 20 milhões de anos de idade e a madeira carbonizada, 36.440 anos. Essas coisas eles nunca falam. Isso vai na gaveta ou no lixeiro. E, olha, outra coisa. Mas eu não vou entrar em muita discussão agora. Eles acharam tecidos moles de dinossauros, nos ossos dos dinossauros. DNA, tecido mole. Eles acharam
vasos sanguíneos com sangue, e eles dizem que esses ossos têm 65 milhões de anos, e o povo que descobriu isso diz: jamais esses ossos têm 65 milhões de anos, enquanto tem esse tecido mole, entendeu? Eles não falam. É que nem uma igreja, uma seita, entendeu? Uma seita. O que significa isso? Pergunta um cientista ou outro, né? Como vamos interpretar essa descoberta? Aí vem a cosmovisão. Se o cara não crê em Deus, ele vai manipular, porque é a interpretação das coisas. Você pode mostrar um animal que agora é extinto, você pode desenhar de um jeito que parece muito primitivo, que parece que não está pronto ainda. Assim eles fazem. Não. Todos os animais foram perfeitamente criados. Você já ouviu falar... não, aqui é mais uma vez aquele versículo, já citei, né, que eles se tornaram loucos. Por isso o seu raciocínio se perdeu, totalmente se tornaram idiotas. Traduzia assim: aquele que está sentado no seu trono lá no céu, só dá risada. O Senhor até ri, zombando deles. Salmo 2, 4. Eu entendo, eu até vou dar risada junto, certo? Sem as informações que Deus nos deu na Bíblia, interpretamos tudo errado. Somos presos ao pensamento puramente humano. Um exemplo simples. Você vai numa casa, claro, para vocês aqui isso é meio estranho. Lá tem uma banheira. Você sabe o que é uma banheira, né? Se usa muito em países frios. E aquela água está pingando na torneira e a banheira encheu até a metade. Aí você vai lá, mede que em 5 minutos cai tanta água e diz: olha, aquela torneira está pingando já 2 dias. Aí o dono da casa vem: não, eu abri a torneira agora mesmo, só não fechei bem. E você se deu mal, porque você não sabe das condições iniciais. Assim é com a nossa terra. E a Bíblia nos dá muitas informações, muitas, que os cientistas não consideram. E aí eles andam no caminho errado. Olha o que Jesus falou para Pedro: sai de perto de mim, Satanás. Tu me serves de escândalo. O teu pensamento não vem de Deus, mas é puramente humano. Quando Jesus falou da sua crucificação, ele disse: olha, Jesus, por favor, não. Tu não pode ser crucificado, não pode morrer. Aí Jesus falou isso. Você entendeu? O pensamento puramente humano, sem a inspiração de Deus e as informações da Bíblia, é perigoso. Encontramos informações singulares, únicas e preciosas na Bíblia, a palavra de Deus. Aqui temos uma sinagoga e eles fizeram cópias da Torá, dos 5 livros de Moisés, uma faixa inteira, e mostram isso. E ali, naquela Torá que nós temos aqui também, os 5 livros de Moisés, tem muitas informações. Também no livro de Isaías, que eles acharam lá na caverna de Qumran, que acho que o pastor Nogueira mostrou naquele 7,50 metros, e ela foi copiada pelo menos 200 anos antes de Cristo, onde também está escrito Isaías 53, porque muitos desconfiaram que isso foi falsificado por causa do cristianismo. Aquele Cordeiro de Deus, quando você lê isso, tem que pensar em Jesus, não tem outra. Por isso os judeus não leem isso normalmente na sinagoga. E a Bíblia diz: o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria verdadeira, que vai ajudar muito você. Você pode acumular muito estudo, muitas coisas, o que adianta se você não tem uma base para a sua vida? E Jó diz: mas pergunta agora às alimárias. As alimárias são os animais que vivem na terra, sobre o solo. E cada uma delas te ensinará. E as aves do céu, aquilo que voa. E elas te farão saber. Você sabe quando a Bíblia fala ave? Não é bem ave. O hebraico diz tudo que tem asas. Aí tem os pterossauros, tem os morceguinhos, os meus amigos, né? Tudo isso, tudo que voa. Não é bem sempre a ave, mas aqui nós falamos com tudo que voa, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, olha para dentro da terra o que tem lá, aquelas pedras preciosas, minérios, tudo que achamos, as camadas sedimentares que nos mostram, né, os fósseis e as catástrofes, e ela te ensinará, até os peixes do mar te contarão. Isso eu gosto, porque eu gosto muito de aquário. Qual dentre eles todos não sabe que a mão do Senhor, quer dizer, Yahvé,
fez isto. Olha, o testemunho da natureza é unânime e reflete o Criador. É a cegueira das pessoas, é o pecado que cria um muro e um bloqueio intelectual. E a Bíblia diz que Deus claramente se revelou na natureza, tais homens são, por isso, indesculpáveis. É o evangelho da natureza que todos têm. Lá na Índia, na China, aqui no meio do Amazonas, todos têm. Ninguém tem uma desculpa. A natureza reflete claramente o Criador. Romanos 1, 20. E nós temos informações. Sem essas informações, você interpreta tudo errado. As águas ficaram acima das montanhas, a tua repreensão fugiram. Isso é o dilúvio. E agora, elevaram-se as montanhas, desceram os vales, elevou-se o Himalaia, desceu até a Fossa Mariana, 11 quilômetros para baixo, até o lugar que lhes havias preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Aqui a Bíblia fala da topografia modificada depois do dilúvio. E fala de um novo circuito de água. Vou falar um pouco desse protegido. Pode ser que não choveu até o dilúvio. Nunca teve arco-íris. E a terra foi umedecida, tipo uma estufa. Um crescimento maluco. Você tem que se perguntar hoje, de onde vem todo aquele carvão, petróleo, que é uma loucura que a humanidade queima todo dia. Isso tudo é combustível fossilizado, se chama assim. É de material orgânico. De onde vem tudo isso? Daquela grande catástrofe, quando o dilúvio rapou toda a superfície da terra. E aí Deus tapou os poços do abismo. E nós cremos que ali entrou muito material orgânico e criou o carvão, porque eles acham até troncos de árvore no meio do carvão, carbonizado, e o petróleo é combustível fossilizado. Você entendeu? É interessante. Encontramos muitas informações. Olha, a Bíblia vem de uma outra dimensão, outra realidade, vem da eternidade, é atemporal, não extraterrestre, mas sobrenatural. Jesus diz, vocês falam aqui embaixo, eu falo de cima. Então ele trouxe informações preciosas, não só no Novo Testamento, mas também no Velho. Ele, por exemplo, falou, não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio. Quando ele fala princípio, é Bereshit. Assim começa Gênesis, é o começo. Ele disse no começo, Deus fez homem e mulher. Agora, antigamente, nós usamos isso, já que Deus uniu os dois, nós falamos contra a separação. Hoje já temos que falar, vocês sabem, que Deus quer homem e mulher. Olha, já baixamos mais um livro, é triste. E olha, nessa grande criação, também cremos na nova criação. Pelo que se alguém está em Cristo, a nova criação chegou. A velha já passou, a nova está aqui. Maravilhoso. Pois ele falou e tudo se fez, ele mandou e logo tudo apareceu. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, do modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Eu já li coisas de cientistas que acham possível que através de palavras pode se formar energia. Isso é muito louco, mas já li. Quer dizer, eles já estão em caminhos que vai exatamente nessa direção. Ou o Big Bang, aquela explosão inicial que os evolucionistas gostam tanto. Pergunta a eles, como foi tudo antes do Big Bang? As leis naturais, a matéria veio de onde? Como isso é possível? Eles estão no vácuo, no nada, eles não sabem. O Big Bang é até um pouco parecido cientificamente com a criação de Deus, se você não sabe. É bem interessante. Ele estende o norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Quer dizer, a terra não fica em cima de um elefante, como os indianos creem, e quando o elefante se coça, aí dá um terremoto, você entendeu? Não é bem assim. Ou que o orvalho, falo isso um pouco desprotegido de novo, que
que os Yanomami acham que é o xixi do Deus lá, que está perseguindo a filha, não sei o quê. Olha, faz favor, né? São umas ideias meio loucas. E eles dizem que aquela espiral da evolução, né, que começou bilhões de anos atrás. Olha, aqui tem um cara muito simpático. 555 milhões de anos era uma pré-histórica minhoca, que é o seu avô, vô. Você entendeu? Sério, eles falaram bem isso na revista mais importante da Alemanha. E bem no final, apareceu o homem na evolução. Você entendeu, certo? O que a Bíblia diz? Pois os seus atributos invisíveis e o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde quando? No final da espiral, desde a criação do mundo, sendo percebido mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Olha, eu não vou brigar com você. Se você acha que o mundo é bem mais velho, e Deus interferiu e ajeitou aquela queda do diabo e restaurou a terra, e agora essa terra foi feita em 6 dias, mas já existiu muito antes, o cosmos e tudo isso. A criação do mundo é tudo. É a terra e todo o seu exército, diz a Bíblia, que Deus fez isso em 6 dias. Você sabe o que é o exército? São as estrelas. Olha, essa coisa de querer escapar, que já tinha coisa antes. Olha, eu não vou brigar, tá? Isso não é importante para a sua salvação, mas eu quero ser um cristão fundamentalista. E Deus pode criar o tempo. Para Deus, o tempo é relativo. Você lembra daquela história no Velho Testamento, que o relógio foi para trás? Impossível, gente. Se você vai frear o planeta Terra, nós todos vamos voar para longe, porque nós voamos com 20 mil quilômetros por hora, pelo menos ou mais. Você entendeu? É impossível. O mar ia invadir as praias, ia dar uma catástrofe. Sabe como Deus faz tudo isso? Ele inventou todas as leis. E eu acho que Deus age de maneiras que você não pode se imaginar quem Ele é na verdade. Quem Ele é. Não sabe. E Ele cria o tempo. Jesus transformou a água em vinho. Ele multiplicou a matéria. Ele não precisava de tempo. Então, a teoria da evolução não existe um tipo de suicídio intelectual. Né? E você tem um amigão bem simpático. Não? Olha ali, ele está dando risada. É uma pedra pesada. E olha, a morte somente entrou a partir da queda do homem. Isso é um outro golpe mortal para todos que namoram a evolução. Alguns dizem, não, houve homens da caverna, mas eles não tinham almas. Para com esse papo, isso é ridículo. O que é isso? Né? Para dizer que não houve morte. Isso é muito estranho. E isso, olha, eu já ouvi várias vezes. A Bíblia diz, a morte entrou. Olha aqui, esse casal simpático. É Adão e Eva de Charles Darwin. Tudo bem se ele está satisfeito com eles, né? Não vamos... sobre gosto não se discute. E olha o que Jó fala. Presta atenção. Aqui temos os nossos homens da caverna. E você sabe quando eles viveram? Eles não viveram milhões de anos atrás. Desfigurados de tanta necessidade e fome, perambulavam pela terra ressequida. Da companhia dos amigos foram expulsos aos gritos como se fossem ladrões. Foram forçados a morar nos leitos secos dos rios, entre as rochas e nos buracos da terra. Rugiam entre os arbustos e se encolhiam sob a vegetação. Prole desprezível e sem nome, foram expulsos da terra ou da civilização. É isso que aconteceu. Esses são os homens da caverna. Olha, se eu vou ser expulso da civilização, eu vou virar um homem da caverna. Eu vou fazer uma faca ali com um pedaço de pedra, né, e vou tentar sobreviver. Vou fazer fogo com a varinha, não sei o quê. Você entendeu? Eu vou perder tudo que a civilização tinha antes. Eu vou virar um homem da caverna. Cientistas evolucionistas simplesmente têm uma teoria e depois tudo é forjado para combinar com a teoria. E olha, a Bíblia fala do gemido da criação, muito forte. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. O que quer dizer isso?
que Deus amaldiçoou a terra. Você entendeu? Olha, ele faz isso assim. Se você me pergunta o que a aranha vai comer depois da restauração de todas as coisas, ou o mosquito vai se alimentar de quê? Não é você que vai resolver isso, tá bom? Talvez ela pega pólen na rede, pólen que vem voando, quem sabe? O mundo foi distorcido. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Já vou explicar o que é isso. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E eu sofro muito. Não só comigo, mas quando eu vejo os animais, um devorando o outro. Ou, olha, lá em Porto Alegre, toda manhã, eu boto pelo menos 1 quilo de milho quebrado, aí vem um monte de pombões, asa branca, aí vem aquelas pombas no meio e vem a pomba rola. Um monte, talvez uns 50. E quando eles estão comendo, eu chego perto, todo mundo foge. Aí eu falo, sou eu, gente. Eu que boto todas essas coisas boas para vocês, ficam. Aí eles têm aquele, pavor do homem, como Deus falou depois do dilúvio. Eu fico muito chateado com essas coisas. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Você se lembra quando eu falei que você deve observar as pessoas com mais idade, não vou chamar de velhos, os mais maduros, quando eles levantam da cadeira ou saem de um carro. Sério, você pode fechar até os olhos. E você ouve os gemidos, sério, na hora de levantar. É muito engraçado. Faça o teste uma vez, tá? Por favor. Aí vai chamar a atenção. Nós gememos, é verdade. E esperamos a redenção do nosso corpo. Cativeiro de corrupção significa Torá. Agora, eu sei que vocês têm que botar um I, Fitorá, mas não é assim em grego. Tudo bem. Fitorá significa esse cativeiro, a criação gemendo. Destruição, aniquilação, perdição, extermínio, decomposição e declínio. É isso que nós vemos hoje. E que houve no passado. Destruição, perdição, declínio, aniquilação, extermínio, decomposição. É o cativeiro da morte. A Fitorá. Olha o que os cientistas falam. Porque, primeiro eu falo, a primeira parte, depois vem os cientistas. Nossa Terra, desde a queda e do paraíso perdido, ela é um planeta em declínio e moribundo. Desde a queda no paraíso, nós vivemos num planeta moribundo. Você sabe disso? Isso não começou com aquecimento global. Avaliações de cientistas estimam que durante todo o processo da evolução, cerca de 5 a 50 bilhões de espécies foram extintas, correspondente a 99,9% de todas as espécies que jamais existiram, portanto quase a totalidade de plantas e animais. Você ouviu bem? Hoje nós vivemos em chama piloto. O que nós temos hoje é um restinho daquilo. Você já viu aquele filme Avatar? Gente, eu queria um dinossauro voador. Imagina você senta nele e vai voando com ele. Pô, que sonho, gente, que sonho. Mas eles dizem, eu acho talvez um pouco exagerado. Eles falam 99,9%. Nós vivemos hoje com 0,1%. Mas a Bíblia fala do Fitorá, extinção, decomposição. Desde a queda de Adão e Eva, tudo entrou em declínio. E depois do dilúvio, a coisa piorou muito mais ainda. Você já viu a idade dos homens, dos patriarcas, antes do dilúvio? E depois? Eu fiz gráficos e uso isso nas minhas palestras sobre criacionismo. É incrível. O dilúvio, as condições ficaram muito ruins aqui na Terra. Cemitérios de fósseis, camadas sedimentares cheios de fósseis, gigantescos depósitos de carvão e petróleo são evidências de catástrofes globais que modificaram todo o ambiente da Terra, como a Bíblia fala. Aqui você vê um elefante morto e os urubus aí. Ou aqui, esse é forte. Você sabe que esse aqui é o felino mais rápido do mundo, né? E eles correm atrás de uma antílope. Olha esse bichinho. Ofegante. E olha esses 4 ali.
Isso é Fitorá, é o gemido da natureza. Muito triste. É o grito pelo paraíso perdido. Por isso Deus amaldiçoou o mundo. Para você saber que você tem o paraíso ainda pela frente. Até quando você entra naqueles buracos dos poeiros aqui em Fortaleza. Mas olha, estão consertando alguns, você viu hoje, nós chegamos aqui. Porque eles têm que mostrar um pouco de serviço, né? Você sabe, serviço. Não vivemos mais no paraíso, não vivemos mais na criação original. E o cientista que não sabe disso e não pega as informações da Bíblia, ele diz, não, é bom morrer, aí vem espécies mais evoluídas. E eles falam toda aquela bobagem, entendeu? E a Bíblia diz, a morte não é amigo, não é necessário. A morte é um inimigo. E seja sincero, até nós como cristãos, nós não gostamos da morte. Nós oramos, Senhor, venha logo, e nos arrebata. Nós vivos, os que ficarmos, porque nós queremos ser revestidos e não despidos. Aqui um candelabro do Shabat, que a mãe judia acende, e aqui tem o Adão e Eva, junto, né? É uma arte, lembrando da queda do paraíso, eles se escondendo atrás, que parece 2 troncos de árvore. E aqui temos um velhinho que eu visitei, era até crente. E até Adão e Eva ficaram velhos. Você gostou da Adão e Eva? Olha os 2, claro, levou muitos séculos de anos. Mas quando a Eva olhou no espelho, ela viu que a coisa estava, né? Você sabe, só que no nosso caso é bem mais rápido. Mas eles ficaram assim, acredita. E aqui temos um pequeno... me esqueci o nome dele. Puxa, ele nasceu, né? Ele nasceu, está aí. Quando a criança nasce, a criança pesa 2.700, 2.800, 3.300, você sabe, né? Às vezes nasce uma bomba com 4 quilos, coitado da mãe, né? Coitado da mãe. Agora, por que eu mostro isso? Quando você vai sair daqui, você pesa de novo 2,5 kg. Os seus ossos, que fica, é bem interessante. Só para você ver, a glória do homem perecível que vive hoje no Fitorá. Mas com Jesus, nós temos uma maravilhosa esperança. Porque o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois se lê, todas as coisas se sujeitou debaixo dos seus pés. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ali não haverá jamais maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Vocês não falam nada mesmo? Puxa, isso é alegria. Olha, até eu como alemão duro, né, introvertido, olha, isso esquenta o meu coração. Isso me deixa desse jeito, entendeu? Desse jeito alegre, né? E o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Porque a morte é o salário do pecado, é espiritual. Jamais vamos vencer a morte. A criação é maravilhosa. Olha, um dos meus amigos, isso é um dos tipos mais bonitos de morcegos que existem. Ou aqui, a chamada orquídea, me diga o nome, é muito fácil. Muito bem, fácil, né? E esse aqui? Eu sou seu pai. É o Darth Vader, olha aqui como Deus é interessante, né? Deus já está muito adiantado nos tempos, você viu? Muito engraçado. A criação, aqui um peixe até transparente, olha, muito, muito interessante. E nós temos também, já estou chegando ao final, a bioluminência, que tem até algas no mar, não sei, olha, eu já saí de noite às vezes para mergulhar, e na hora quando eu bati o remo na água, começou a ficar tudo brilhoso. É incrível, parece que os céus, as estrelas caíram na água, tem cogumelos luminosos, e tem os chamados vaca-lume, isso você conhece, né? E tem muitas coisas que é algo que o homem ainda está sonhando. Olha, a lâmpada LED já é muito melhor e não esquenta mais tanto.
Você se lembra, antigamente uma lâmpada era um pequeno fogão, né? Muita energia e acho que 15% era luz, o resto era caloria, era calor. Bioluminescência é 100% luz. O homem está muito longe ainda para conseguir isso. E Deus já fez. Que nem também a chamada, a grama e tudo que tem fotossíntese. Até, olha, um capinzinho que não vale nada. Fotossíntese. É complicado para copiar isso. E Deus, até no capim, colocou isso. Tudo mostra inteligência, genialidade, objetivo claro e planejamento. E quem nega isso, um dia vai ficar sem desculpa diante de Deus. E amanhã vamos falar sobre informação. É um apelativo para abrir o seu apetite, né? Para você voltar de novo. Porque cada dia vai ficar mais difícil, né? Mas é só mais um dia, não é? Puxa, aí vocês podem respirar. Não precisa mais morar aqui, tá bom? Olha, o que o Charles Darwin não sabia, porque ele disse, no começo era uma cosminha, a chamada ameba. Eu aprendi isso na biologia na Alemanha, certo? Ah, sim, com o protozoário, com o unicelular, começou a vida. E depois veio a esponjinha, depois isso e aquilo, e a coisa fica acrescentando. Aí veio aquela minhoquinha pré-histórica, e depois foi. E no final apareceu o homem. O que o Charles Darwin não sabia? Ele não sabia que toda a vida aqui na Terra se passeia 100% em pura informação. Isso eu vou mostrar amanhã. A ameba, que é só uma célula, ela se reproduz, ela se alimenta, ela se movimenta e ela se defende com uma única célula. Sabe como é isso? Isso não é primitivo. Jamais eu vou chamar uma ameba de primitivo. Isso é genial. Que nem o Rembrandt. Você chama o Rembrandt, aquele pintor crente famoso da Idade Média, e você dá um pincel velho para ele, um saco de batata, e diz, faz um desenho. E o Rembrandt vai fazer ainda um desenho genial em cima de um saco de batata. Assim Deus mostra. E hoje sabemos que no núcleo de uma ameba existe tanta informação como 1000 vezes a enciclopédia britânica, que tem 32 volumes, 75 mil artigos, 4.000 profissionais escreveram, são 32.640 páginas, 44 milhões de palavras, e foi impresso de 1768 até 2012. 1000 vezes toda a coleção. Todos os 32 volumes. Você pode se imaginar isso? E tudo em DNA, dentro de um núcleo da ameba. Pura informação. Vamos dar um desconto para Charles Darwin. Quem sabe hoje ele ia se arrepender e aceitar Jesus, né? Quem sabe? Até o DNA, não vou mostrar isso. Todo o DNA é informação. E o DNA é como uma linguagem de programação de computador. Vai na internet e olha o que é DNA. Muitos falam programa, linguagem de programa. Pergunta, quem é o programador? E a mesma linguagem, cuida bem, eu não entendo de linguagem de computador, tem várias linguagens. A linguagem nas plantas e nos animais é igual. Que mostra que é o mesmo programador, todas as plantas e animais. Hoje, eu vou dizer para vocês, todos os cientistas deviam se ajoelhar e adorar o Deus Criador e aceitar Jesus. Isso é imperdoável. Amanhã, mais sobre isso. Até um cara que era porta-voz dos ateus da Inglaterra, o Anthony Flew, por 50 anos. Ele diz, como pode um universo de matéria inanimada e morta produzir seres que têm em si mesmos um propósito, com capacidades de se reproduzir e que se passeia numa química codificada, que é informação. E ele se arrependeu e escreveu um livro, Deus Existe. E nós temos as almas mais poderosas nas mãos, que são poderosas em Deus, que não são homens bombas, não são ameaças, não são metralhadoras como Hamas, mas nós temos a palavra de Deus.
E hoje à noite eu mostrei um pouco para você. Você não precisa se esconder, entendeu? Você pode falar do Criador, porque isso é muito mais lógico. E a Bíblia diz, nós podemos levar cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Mas só por Jesus. Ele traz a paz. Não é o esforço humano. E Ele transforma os corações. É a Bíblia e a ciência. Aqui um cara trabalhou tanto com gotinhas e fotos e ele conseguiu um dia um coraçãozinho. Isso não é manipulado, certo? Só a cor é manipulado. Isso eu tenho que confessar, tá? No Photoshop. Muito bem. Obrigado, mais uma vez, pela sua paciência. E amanhã eu vou mostrar mais uns exemplos tão loucos que você tem que dizer que Deus é o Criador. Porque ali você vê nessas coisas entrelaçadas entre os animais. Por exemplo, só um pequenininho. Uma lagarta, quando ela é ameaçada, ela imita uma cobra. Como ela sabe que existe uma cobra? A lagarta não sabe nada. Então, olha, há uma coisa acima das cobras, da lagarta, que fez isso. É óbvio. Então, até aqui.